Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de história. E na última aula de história, nós falamos sobre o cultivo do café, falamos também sobre a plantação de açúcar, da cana-de-açúcar, né? Vimos como é que era o trabalho no espaço rural no passado. Falamos um pouquinho também sobre o descobrimento do Brasil, sobre os escravos, como foi que isso aconteceu aqui no nosso país, né? E agora, no capítulo 7, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho na área rural, né? Que são os campos, são onde fazem as plantações, as criações de animais. Só que, atualmente, a área rural, ela não é mais igual antigamente, que se usavam muito animais e o homem para fazer o serviço, né? Da parte da agricultura. E agora, com o avanço da tecnologia, utilizam-se outras ferramentas para fazer esse trabalho também na nossa área rural. Lá no capítulo 7, na página 30, gente, está assim, ó, um espaço marcado por mudanças. Bora lá acompanhar a leitura com a tia. No capítulo anterior, você estudou um pouco sobre os modos de vida e um trabalho no espaço rural, no passado, e viu que, por muito tempo, a maior parte do trabalho realizado nesse espaço fazia uso principalmente da força de trabalho humana com a ajuda de alguns animais. No capítulo anterior, a gente viu também, né, que eles usavam os bois, né, para poder estar puxando as carroças, não era isso? Que era a forma de transportar também toda a situação lá que eles precisavam do cultivo, tanto do café quanto da cana-de-açúcar, né? Atualmente, no espaço rural brasileiro, existem grandes e pequenas propriedades de terra. Nas grandes propriedades, geralmente é possível observar a presença de máquinas utilizadas para a realização de atividades. Enquanto isso, nas pequenas propriedades é comum que seja usada apenas a força de trabalho dos proprietários rurais e de seus familiares em atividades realizadas para garantir seu sustento. Então, gente, nas partes maiores, nas grandes propriedades, é usado as máquinas. Por quê? Porque é um espaço muito grande, uma plantação muito grande, que seria muito trabalhoso para só as pessoas fazerem o trabalho. Eles demorariam muito tempo, né? E aí, no nosso livro, nós temos aqui ó, a imagem, ó, grande propriedade rural em Roraima. Na imagem é possível observar um elemento que geralmente está presente nesses espaços, máquinas. Olha aqui essas máquinas que ajudam a colher. Ó, tem aí também no livrinho de vocês. Tá vendo? Por quê? Porque é muito grande lá. Você imagina as pessoas andando por esse local e aí colhendo tudo aquilo ali. Gente, ia demorar muito tempo. E aí na pequena propriedade rural, aqui o exemplo da foto de São Paulo. Observar aqui uma horta, ó. Como é pequeno lá o local, tem aqui, ó. Na foto apresenta duas pessoas cuidando da horta. Tá vendo? É um espaço menor e que dá para os trabalhadores manterem ali a ordem direitinho, né? E aí, continuando falando da tecnologia e observando o que foi mudado nesses espaços. A gente sabe que no espaço rural, a gente não vê uma grande quantidade de comércio, aqueles que ficam lá mesmo naquelas cidadezinhas, né? Ainda existem. Mas muito se mudou já no espaço rural. Por quê? Porque para facilitar também a vida deles, algumas coisas precisaram abrir lá também, né? Para facilitar, porque senão eles tinham que fazer viagens enormes para poder comprar algumas coisas que eles precisam. E aí, uma das situações também que precisou mudar foi a questão da educação. Por quê? As pessoas que moram no espaço rural têm os filhos e os filhos precisam ir para a escola, não é isso? E aí, como é que faz para ir para a escola? Porque lá no espaço rural as coisas não são pertinhos. Então começaram-se a usar os ônibus que buscam alunos, levam para a escola. Aí no livrinho de vocês tem essa imagem embaixo também das crianças indo à escola, ó, o ônibus passando lá. Olha que legal, para facilitar a vida deles. E aí também começaram a abrir, gente, alguns comércios também um pouquinho mais próximos, porque eles precisavam, tudo era na cidade grande, né? Tem a parte rural e tem a parte da cidade, que eles falam cidade grande, que é onde ficam todo o comércio, todas as coisas. E aí, para facilitar a vida deles, tiveram que trazer essas coisas um pouquinho para mais perto, tá ok? Lá na página 31 fala um pouquinho disso, ó. Por muito tempo, o espaço rural foi associado apenas aos lugares mais afastados.
nos quais as atividades como a agricultura e a pecuária eram realizadas. Atualmente, sabe-se que a organização desses espaços e os modos de vida que existem neles são bem diversos. Setores como o comércio, da indústria e da prestação de serviços também podem estar presentes nos espaços rurais brasileiros, tornando a vida deles muito mais dinâmica. Quer dizer, que modificou aquele ambiente rural, né? Porque trouxe algumas coisas da área urbana para a área rural para facilitar a vida de quem mora na zona rural, né, gente? E aí, a gente já falou um pouquinho também disso, mas vamos relembrar os profissionais que trabalham no espaço rural. Os pecuaristas, gente, a gente já ensinou para vocês, que são aqueles que cuidam mesmo da criação dos animais, né? Das vacas, dos porcos, das galinhas, que são os pecuaristas, tá ok? Os agricultores são aqueles que cuidam das plantações, né? Que cuidam das hortas, não é isso? Extrativistas, a gente também já falou sobre extrativismo, né? Quando a gente retira algo da natureza, não é isso? E os extrativistas são essas pessoas que fazem esse trabalho, né? São os profissionais que retiram recursos vegetais e minerais do meio ambiente. E, gente, um que a gente não ouviu falar ainda, que é o apicultores. Quem são os apicultores? Os apicultores são as pessoas que trabalham na criação das abelhas, tá ok, gente? Porque eles retiram o mel para vender o mel. Agora, galerinha, bora lá fazer as atividades que a tia deixou separadinho para vocês. Beijinho!